no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Do jornal Abre Aspas, com a transmissão simultânea pelo Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal Vale, agradecendo já a sua audiência, você que nos acompanha nessas duas plataformas. Manhã de céu aberto, aqui o sol bonito aqui na nossa região, né? Você vê agora daqui a pouco imagens da Avenida Cassiano Ricardo aqui em São José dos Campos. Nessa edição você ainda acompanha como vai ficar o tempo para toda a nossa região. Nos destaques da edição desta terça-feira, dia 11 de dezembro de 2018, você confere que a Polícia Federal faz buscas em imóveis do senador Aécio Neves. A operação investiga a suspeita de pagamento de propina na campanha de 2014. O Tribunal de Contas do Estado investiga impasse entre a Prefeitura de São Paulo e o DR, que impediu obras no viaduto que cedeu lá na capital paulista. Em diplomação, Jair Bolsonaro afirma que irá governar para todos. E o discurso pró-direitos humanos da ministra Rosa Weber desagradou aliados do presidente eleito. O Tribunal Regional Federal derruba a decisão que suspendiu o acordo comercial entre Embraer e Boeing. Vereador Bonege derrota o Bob e vai presidir a Câmara de Taubaté no próximo ano. E pelo esporte regional tem início a troca de ingressos para a partida entre o Vôlei Taubaté e o Cruzeiro pela Superliga. Estes e outros destaques dentro de instantes. Hora certa, agora 9 horas e 37 minutos. E o Tribunal Superior Eleitoral diplomou ontem o presidente eleito Jair Bolsonaro e o vice, o general Hamilton Mourão. A entrega do diploma oficializa o resultado das eleições e dá ao eleito o direito de assumir o mandato. A ministra Rosa Weber, presidente do tribunal, leu o texto dos diplomas. Pela vontade do povo brasileiro expressa nas urnas em 28 de outubro de 2018, Jair Messias Bolsonaro, candidato pela coligação Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, PSL-PRTB, foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Em testemunho deste fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe este diploma, que o habilita à investidura no cargo perante o Congresso Nacional em 1º de janeiro de 2019, nos termos da Constituição. No discurso de posse, Jair Bolsonaro, que sofreu um atentado durante a campanha, agradeceu por estar vivo e elogiou a Justiça Eleitoral. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estar vivo e também agradecer a Deus por essa missão à frente do Executivo. Tenho certeza que ao lado dele venceremos os obstáculos. Parabenizo aqui a família da Justiça Eleitoral pelo extraordinário trabalho realizado nas eleições de outubro do corrente ano. Trata-se do reconhecimento de que o povo escolheu seus representantes em eleições livres e justas, como determina a nossa Constituição. Não poderia estar mais honrado com a confiança demonstrada pelo povo brasileiro. Essa vitória não é só minha. O caminho que me trouxe aqui foi longo e nem sempre foi fácil. Durante a minha vida pública, como militar, vereador e deputado federal, sempre me pautei pela defesa dos valores da família, pelos interesses do Brasil e pela soberania nacional. Agradeço muito especialmente aos mais de 57 milhões de brasileiros que honraram com o seu voto. Aos que não me apoiaram, peço sua confiança para construirmos juntos um futuro melhor para o nosso país. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. No discurso durante a campanha, as minorias terão que se submeter às maiorias. Não faz mais sentido, ainda bem que ele realmente entendeu que esse discurso não se adapta a um presidente da República. No encerramento da cerimônia, a ministra Rosa Weber fez memória à Declaração Americana dos Direitos e Deveres Humanos,
que completava, no dia de ontem, 70 anos e pediu respeito às diferenças. Em uma democracia, senhoras e senhores, maioria e minoria, como protagonistas relevantes do processo decisório, hão de conviver sob a égide dos mecanismos constitucionais destinados à promoção do amplo debate, sem pré-compreensões estabelecidas nos foros políticos e sociais adequados. Mais do que isso, a todos os cidadãos, sem qualquer exclusão, se assegura um núcleo essencial de direitos e garantias que não podem ser transgredidos nem ignorados pelas instâncias de poder, nem pelas instituições da sociedade civil, pelo simples fato de não refletirem, em um dado momento histórico, a vontade dos grupos majoritários. Vale insistir, senhoras e senhores, na asserção de que o princípio democrático, expressão vital de nossa crença inabalável na autoridade da Constituição da República, reside não só na observância incondicional da supremacia da ordem jurídica, mas também no respeito às minorias, em especial aquelas estigmatizadas pela situação de vulnerabilidade em que injustamente se acham expostas. Eis a questão. Bom dia. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi diplomado ontem e disse que será o presidente de todos os brasileiros e coisa e tal. Chorou, disse que vai fazer um governo sem intermediários, seria sem a imprensa, que falará diretamente com o povo via Twitter. Por isso foi bom o contraponto na fala da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, que o diplomou. Ela aproveitou as comemorações dos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos para lembrar ao presidente eleito que democracia pressupõe diálogo e tolerância. Bolsonaro fez um discurso pregando união, sim, mas condena o que chama de manipulação ideológica, sem perceber ou percebendo que faz o mesmo, mas à direita. Rosa Weber lembrou que o governo da maioria não pode abafar os grupos minoritários, tolhendo-lhes direitos adquiridos. Foi bom Rosa Weber marcar posição ao lembrar que o Brasil é signatário de vários pactos internacionais em relação a direitos humanos que devem ser respeitados. O Acordo sobre o Clima não é especificamente um deles, mas tem de ser visto também como uma peça importante de direitos humanos. Melhor, um acordo que vai permitir a própria sobrevivência da espécie humana. Bolsonaro e seu ministro do Meio Ambiente não acreditam nisso. Até amanhã. E o futuro ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, informou ontem pelo Twitter que o governo de Jair Bolsonaro irá se desassociar do Pacto Mundial da ONU para a Migração. O pacto foi assinado ontem, segunda-feira, por cerca de 160 países. Entre eles, não assinou também os Estados Unidos, né? E pretende reforçar a cooperação internacional para uma migração que eles dizem ser segura, ordenada e regular. O pacto foi assinado em Marrocos, lá no Marrocos. O futuro ministro do governo de Jair Bolsonaro afirmou que o tal pacto é um instrumento inadequado para lidar com esse tipo de problema, com esse tipo de situação. Por meio do Twitter, ele afirmou também que a migração, que a imigração não deve ser tratada como uma questão global, mas sim de acordo com a realidade, a soberania de cada país. Na série de mensagens publicadas no Twitter na segunda-feira, Ernesto Araújo afirmou ainda que o Brasil ele vai seguir acolhendo os cidadãos venezuelanos que deixam o país em busca de uma vida melhor aqui no Brasil. E ainda de acordo com o futuro ministro,
e futuro chanceler, é preciso haver critérios para garantir a segurança dos migrantes e dos cidadãos do país de destino. A seguir, Polícia Federal faz buscas em imóveis do senador do PSDB, Aécio Neves, da deputada federal pelo PDT, Cristiane Brasil, e do presidente do Partido Solidariedade, o deputado Paulinho da Força. Ministério Público de Goiás recebe 40 denúncias contra o médium João de Deus em apenas 7 horas. Agora, 9h46, o Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. Retornando com o Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, você que nos acompanha pelo Facebook da SP Rio Mais, pelo Facebook do Jornal Vale, e também nós estamos ao vivo pelo site spriomais.com.br. Vamos com informações da polícia, até porque equipes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal cumprem na manhã de hoje mandados de busca e apreensão em imóveis do senador do PSDB, Aécio Neves, e da irmã dele, a jornalista Andréa Neves, tanto no Rio de Janeiro como lá em Minas Gerais. Outros alvos desta operação são o deputado federal Paulinho da Força, que é o presidente nacional do Partido Solidariedade, e a deputada federal Cristiane Brasil, do PTB, além de também empresários que afirmam os promotores, emitiram notas fiscais frias para o senador Aécio Neves. A procura de documentos faz parte de uma operação baseada em delações de Joésley Batista e Ricardo Saldi. Os executivos aí do grupo JF relataram um repasse de propina de quase 110 milhões de reais ao senador Aécio Neves. Segundo a Polícia Federal, o senador comprou apoio político do Solidariedade por 15 milhões e empresários paulistas ajudaram com doações de campanha de Caixa 2 por meio de notas frias. Até o momento, a defesa de Cristiane Brasil e de Paulinho da Força não se pronunciaram, não se manifestaram, e a defesa de Aécio Neves emitiu uma nota afirmando que o senador está à disposição para prestar todos os esclarecimentos e que irá mostrar a absoluta correção de todos os seus atos. A nota ainda acrescentou que a medida tomada pela Polícia Federal é desnecessária. A Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás irão criar forças-tarefas especiais para apurar as denúncias de abuso sexual envolvendo o médium João de Deus. Todas as novas denúncias serão investigadas a partir de agora pelo Ministério Público de Goiás. O órgão montou uma força-tarefa com 4 promotores que serão responsáveis pela apuração de possíveis crimes de violência sexual envolvendo o médium João Teixeira de Faria, de 76 anos, conhecido como João de Deus, que atende em Abadiânia. Além de 4 promotores, nós teremos 2 psicólogas para atender eventualmente vítimas que queiram prestar depoimento aqui no Ministério Público do Estado de Goiás. Sabemos, inclusive, que há vítimas no Brasil inteiro e fora do país. Já há uma coordenação nacional entre promotores de justiça do Brasil inteiro. Os abusos que teriam começado na década de 80 começaram a ser revelados nesta semana em um programa de televisão. 48 horas depois da reportagem, mais de 200 mulheres procuraram o Ministério Público de São Paulo para denunciar os crimes. Os depoimentos das vítimas serão as principais provas contra o médium. A legislação, ela ampara e muito o depoimento da vítima. O depoimento da vítima tem um sobrevalor. Esse depoimento pode sim ser suficiente para uma condenação. As mulheres que desejarem denunciar formalmente o médium não precisarão viajar a Goiás para prestar depoimento. As denúncias podem ser feitas nas promotorias regionais ou por meio do e-mail denúncias@mpgo.mp.br. João de Deus pode responder por estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. A tipificação do crime vai depender do relato de cada vítima. Um pedido de prisão só será possível
possível depois que um depoimento formal for registrado. O local de atendimento em Abadiânia também poderá ser interditado. Segundo o MP, já existiam denúncias contra João de Deus desde 2010. Em 2012, ele chegou a ser julgado por abuso sexual, mas foi inocentado por falta de provas. Em 2013, nessa ação do Tribunal de Justiça de Goiás, João de Deus foi absolvido porque, segundo o juiz, a vítima não soube distinguir a fantasia da realidade, já que ela estava com síndrome do pânico. Há situações em que há pedido de arquivamento por falta de provas. Se houve pedido de arquivamento por falta de provas, esses casos podem ser reativados. Existe uma comunidade, né, uma comunidade religiosa lá em que João de Deus é o líder, e durante um bate-papo, ouvindo o jornal do Café da Manhã, né, o Café das 6, na verdade é o programa jornalístico da Rádio Globo, a jornalista Mariana Godoy, ela comentando sobre um caso de uma amiga dela que teria frequentado, né, essa comunidade, teria entrado para essa comunidade. E depois de uns anos, ela voltou a conversar com essa amiga e, de repente, ela falou que não queria mais, que não quis mais frequentar essa comunidade, mas não quis dar detalhes. Enfim, a situação é um pouquinho mais complicada e tem que ser, sim, apurado. Essas investigações têm que ser apuradas, né? Não é porque é uma pessoa famosa, uma pessoa que tem uma certa renomância, aí, uma certa relevância com o seu nome, que tem que deixar de lado essas investigações. A Federação Espírita Brasileira se manifestou sobre esse caso. A entidade afirmou que as pessoas não devem se submeter a serviços espirituais apenas na presença de um médium e que a atividade individual dos médiums não são vinculados ao movimento espírita. A defesa do médium João de Deus ainda não se manifestou. O Ministério Público de São Paulo montou uma força-tarefa para investigar ameaças feitas a um promotor de justiça do Estado pela facção criminosa PCC, que é o primeiro comando da capital. As ameaças estão em cartas apreendidas com 2 mulheres que foram presas em flagrante quando saíam do presídio. As cartas foram apreendidas no presídio de segurança máxima em Presidente Venceslau, a 610 quilômetros de São Paulo, e foram escritas em código. Segundo o MP, elas contêm ameaças a 2 pessoas. Uma delas é o promotor Lincoln Gaquia, do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, que pediu a transferência para presídios federais de líderes da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Hoje, o procurador-geral do MP, Jean Paulo Ismânio, anunciou a investigação do caso e falou que a segurança do promotor do GAECO foi reforçada. Essas ameaças atingem a instituição e que, se for necessário, nós somos 2.000 promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça. Se for necessário, os 2.000 promotores e procuradores estarão fazendo o trabalho que é feito de combate a crime organizado. Portanto, esse tipo de ameaça, ao contrário de constranger promotores e a instituição, reforça o nosso trabalho. Nós vamos continuar a realizar o trabalho da mesma maneira e vamos reforçar ainda esse trabalho. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quer que o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem do Governo do Estado, explique o impasse com a Prefeitura de São Paulo que impedia a manutenção do viaduto da Marginal Pinheiros, que cedeu no último dia 15. Uma reportagem da Globo News revelou documentos que mostraram um impasse desde 1997, entre a Prefeitura e o DR, sobre essa posse do viaduto que impediu a manutenção dessa estrutura. Nesta segunda-feira, o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele incluiu o DR entre os órgãos que são alvos de um inquérito civil instaurado pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, que apura a responsabilidade desse acidente. Até a revelação dos documentos pela Globo News, apenas a Prefeitura de São Paulo e a CPTM, que é a Companhia Paulistana de Trens Metropolitanos, eram alvos desse inquérito. Por meio de nota, o DR informou que até o momento não foi comunicado sobre o mencionado requerimento do Tribunal de Contas do Estado. Ontem, o DR disse que não reconhece como sendo de sua jurisdição qualquer operação relacionada ao viaduto que cedeu na Marginal Pinheiros.
A edição 2018 do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade, começa hoje. Segundo o INEP, o instituto que cuida da prova, 41.044 candidatos presos em unidades prisionais ou jovens sob medida socioeducativa, atualmente privados de liberdade, estão inscritos nesse exame. O exame será aplicado nesta terça e amanhã, quarta-feira. Além das pessoas privadas de liberdade, podem participar também candidatos da edição regular do Enem 2018, aplicado em novembro, que têm direito à reaplicação de 1 ou 2 dias de provas. Segundo o INEP, 2.725 candidatos estão nessa situação e até a manhã de ontem, cerca de 50%, metade deles, já haviam acessado as informações sobre o local de prova. A seguir, você acompanha informações regionais. O Tribunal Regional Federal derrubou a decisão que suspendiu o acordo comercial entre Boeing e Embraer. Câmara de Taubaté sob novo comando, o vereador Bonege do PTB é eleito novo presidente da casa. E também vamos falar de esportes. Agora, 9h58, retornamos dentro de instantes. Retornando com o Jornal Abre Aspas, mais uma vez agradecendo a sua audiência. Lembrando, conteúdo está ao vivo lá no nosso portal sprriomais.com.br. Até convido você a conferir o portal com layout novo e informações sempre atualizadas. sprriomais.com.br. Notícias regionais, uma liminar concedida nesta segunda-feira ontem pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região derrubou a decisão da Justiça Federal da semana passada que suspendia o acordo bilionário entre a brasileira Embraer e a norte-americana Boeing. Na última quinta-feira, o juiz federal Victório Giusio Neto, da 24ª Vara Civil de São Paulo, suspendeu qualquer decisão que o Conselho da Embraer tome para permitir a transferência da aviação comercial da companhia brasileira para a Boeing. A decisão desse juiz atendeu ao pedido de 4 deputados federais do PT, que moveram uma ação popular contra esse acordo. O desembargador do Tribunal Regional Federal, o Luiz Alberto de Souza Ribeiro, ele considerou a ação dos parlamentares petistas precipitada, infundada e motivada por interesses ideológicos. A liminar foi concedida por ele depois do recurso da Embraer e da AGU, a Advocacia Geral da União, que recorreram dessa decisão. Na ação, a AGU diz que o veto afronta a separação de poderes e ordem. Com 11 votos, o vereador Bonege dos Santos, do PTB, foi eleito presidente da Câmara de Taubaté para o biênio 2019-2020. Em eleição realizada nesta segunda-feira, o PTBista derrotou Bob do PV, que alcançou 8 votos. Além de obter maioria nas 12 comissões permanentes, o grupo de Bonege também elegeu os demais integrantes da mesa diretora. Gessé será o primeiro vice-presidente, Birili vai ser o segundo vice-presidente, Digão será o primeiro secretário e Vanoni o segundo secretário. A eleição do PTBista marcará uma mudança no comando da Câmara de Taubaté, já que o atual presidente da casa, o Diego Fonseca, apoiava o nome de Bob. O resultado da eleição também consolida uma nova divisão de forças ali dentro. No início da legislatura, em 2017, tanto Bob quanto Bonege faziam parte de um grupo de 11 vereadores, que era conhecido como Bancada do Amém, em que apoiava a eleição de Diego Fonseca para a presidência da Câmara. Esse Bancada do Amém, ficou conhecido como Bancada do Amém por votar de acordo com os interesses do prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior. Esse ano, Bonege migrou para o outro grupo, que defende uma postura mais independente da Câmara em relação ao prefeito. Apesar dessa vitória desse grupo, a tendência é de que Ortiz Júnior continue a ter essa facilidade de votar e aprovar projetos de seu interesse dentro lá da Câmara de Taubaté. A Câmara de São José dos Campos estuda 2 projetos que, se aprovados, podem criar 5 novos cargos com salários de R$ 8.600. Em meio a mudanças na estrutura de servidores da casa, que terá que exonerar 21 assessores por pressão judicial,
As novas propostas definem a criação de novos cargos de provimento em comissão de livre nomeação, todos com escolaridade mínima de ensino médio como requisito. Na justificativa, a mesa diretora da Câmara, presidida aí pelo vereador Juvenil Silvério, afirma que a criação dos cargos não trará impacto ao orçamento da Câmara, justamente pela extinção desses 21 cargos citados anteriormente. Esses assessores devem ser exonerados porque a Câmara quer fixar em 15% o percentual mínimo de cargos comissionados ocupados por servidores de carreira. O índice atual da Câmara é de 10%, considerado pequeno demais pelo Tribunal de Justiça no último mês de agosto. A Prefeitura de São José dos Campos vai recorrer da decisão da Justiça que suspendeu a chamada Lei dos Malabares no município. Na última semana, o Tribunal de Justiça deferiu uma liminar para suspender temporariamente a legislação que veta atividades no trânsito, como manifestações artísticas em semáforos. Em uma ação em que o Ministério Público do Estado contesta a constitucionalidade da lei, a Justiça emitiu uma liminar que suspende a eficácia da norma até que o mérito seja totalmente julgado. Ontem, segunda-feira, o governo do prefeito Felício Ramute anunciou que vai recorrer da decisão, já que até então agentes da prefeitura fiscalizavam essas atividades. A proposta foi apelidada Lei dos Malabares por envolver atos artísticos, mas também proíbe vendedores de artesanato e alimentos, por exemplo, que ficam nos semáforos da cidade aqui de São José. A lei chegou a gerar polêmica, especialmente entre os artistas, já que ela estabelecia que as apresentações nas ruas só poderiam ser feitas por intermédio da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e isso por meio de um cadastro. Após uma seleção feita pelo edital, via edital, os artistas seriam selecionados com locais definidos, com pagamento de R$ 30 por cada apresentação de até 1 hora. A ação foi movida pelo Ministério Público após uma representação feita pelo grupo chamado Virando Jurista de São José. A alegação da promotora, alegando inconstitucionalidade, é que o tema seria de competência federal. Depois de 2 aumentos consecutivos, o preço da cesta básica no Vale do Paraíba recuou 0,48% no mês de novembro, segundo o levantamento do NUPES, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, a Universidade de Taubaté. O valor da cesta, com 44 produtos, passou de R$ 1.556,70 em outubro para R$ 1.549,19 no mês de novembro. No acumulado do ano, a variação é de 1,72% nos preços da cesta básica no Vale, segundo o NUPES, abaixo da inflação oficial, que é de 4,05%. Em 11 meses, a queda do valor da cesta em novembro é o 5º recuo do ano, contra 6 aumentos. Os produtos que mais contribuíram para a queda no valor da cesta básica aqui na região em novembro foram a banana nanica, o leite de caixa, a abobrinha e a banana prata. Agora, 10 horas e 8 minutos. E olha, você que vai curtir esse final de ano na praia, atenção, porque o preço de uma diária tem uma variação muito grande. O preço da diária para apartamentos no litoral norte de São Paulo aumentou até 129,6% para o Natal e Ano Novo, no comparativo com as festas do final do ano passado. Isso é o que revelou uma pesquisa do Conselho Regional de Corretores Imobiliários, o CRECE, de São Paulo. O maior aumento foi nas diárias de apartamentos de 3 dormitórios, cujos preços mais que dobraram, passando de, em média, R$ 566 para R$ 1.300. 6 dos 7 tipos de imóveis disponíveis para locação tiveram reajustes a partir de 4,8% em relação ao ano passado. Apartamentos menores, de 1 dormitório, tiveram alta de 13,4% e de 2 dormitórios passaram de, em média, R$ 456 a diária no final do ano passado para R$ 478 deste ano. As casas de 2 e 3 dormitórios também tiveram os preços médios reajustados nesse ano. Apenas as casas de 1 dormitório tiveram uma redução de 49% no preço da diária. A pesquisa foi feita em imobiliárias das 4 cidades da região: Caraguatatuba, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela.
Taubaté, São José dos Campos e Jacareí reduziram a exportação de veículos no acumulado deste ano. Essa notícia está no nosso portal sprriomais.com.br. Entre janeiro e novembro, esse acumulado caiu, segundo dados do governo federal. Maiores exportadores aí de carros da RM Vale, as três cidades enviaram ao exterior pouco mais de 870 milhões de dólares em veículos contra 1 bilhão e 300 em igual período do ano passado, um recuo aí de 35,72%. As três maiores cidades registraram resultados negativos na exportação de veículos. Principal exportadora, Taubaté recuou 24,33%, São José reduziu 12,66% e Jacareí teve uma redução bem drástica, foi 97,16%. Já a exportação do petróleo sustentou o superávit de 4,8 bilhões de dólares na balança comercial da região, de janeiro a novembro deste ano. Os produtos aumentaram 42,18%, as vendas aí ao exterior. Segundo o principal produto de exportação do Vale, os aviões caíram 20,19%, já os tubos de ferro ou aço aumentaram 552%. E atenção aos motoristas aqui de São José dos Campos, o acesso à rua Genésia Tarantino pelo viaduto Raquel Marcondes, aqui no bairro Jardim Paulista, está interditado nesta manhã. De acordo com a administração municipal, a medida será necessária em função de obras de reparo na via. Durante a execução dos serviços, a orientação é para que os condutores busquem rotas alternativas. Ainda segundo o comunicado, uma infiltração de água causou danos ao pavimento. Uma faixa ficou interditada na tarde de ontem. A previsão é que no início da tarde o acesso já esteja liberado para o tráfego, segundo a Prefeitura. 10 horas e 11 minutos, a gente vai para o intervalo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Lembrando, você pode interagir conosco, deixando nos comentários aí das transmissões da SP Rio Mais e também do Jornal do Vale, fazendo com que a gente possa também interagir com você. É muito importante, é sempre bem-vinda a sua participação. Comente e interaja nessa manhã. Intervalo rápido, na sequência tem mais informações. E retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta terça-feira, e vamos dar uma olhadinha aqui na câmera nossa instalada aqui bem em frente a Cassiano Ricardo, Avenida Cassiano Ricardo, aqui na região aqui de São José dos Campos. A previsão do tempo aí é de que pelo menos probabilidade de chuva é de 27%, então tá tranquilo, deve ter umas pancadas de chuva no final da tarde, aí, segundo as informações da Tempo Vale, e a temperatura vai oscilar entre 19 e 32 graus, ou seja, vai fazer bastante calor aí, então a tendência é que durante a tarde vai fazer bastante calor aí, prepare-se para calorzão. E mais à noite, então, finalzinho da tarde deve ter pancadas de chuva, e à noite aí você tem aí a probabilidade também de algumas pancadas de chuva, para dar uma aliviada nesse calor, mas se prepare para o calor, mais calor, né? Tudo bem. Bom, vamos falar de esportes, já que final de ano está mais tranquilo com relação a esportes, mas o Douglas tem novidades aí para você. A Liga dos Campeões, Vamos falar da Liga dos Campeões. Quem traz a informação é o Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia você que acompanha o Jornal Abre Aspas. Hoje os destaques ficam por conta da Liga dos Campeões. Confere aí. Hoje temos aí alguns jogos decisivos pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E um grupo concentra aí quase toda a atenção para ele só. É o grupo de PSG, Napoli e de Liverpool. Bom, o grupo C ficou meio embolado aí com os resultados recentes, tendo Napoli na primeira colocação com 9 pontos, PSG, o Paris Saint-Germain, que é o time de Neymar, na segunda colocação com 8 pontos, e o Liverpool, vice-campeão da Liga dos Campeões no ano passado, que tem também alguns brasileiros como Alisson, goleiro da seleção, Roberto Firmino, camisa 9 da nossa seleção, que está aí na terceira colocação com 6 pontos. Bom, todos esses times entram em campo hoje, tentando aí as duas vagas que classificam para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Vamos ver como é que fica aí, quem ganha, quem perde e o que esses times precisam fazer para se classificar. Bom, o time italiano do Napoli vem primeiro com 9 pontos e precisa vencer ou empatar contra o time do Liverpool lá em Anfield, na Inglaterra.
Então o Napoli teoricamente tem a missão mais fácil, já que está na primeira colocação. Na segunda colocação, o time do PSG vem para o jogo contra o já eliminado Estrela Vermelha, precisando vencer para se classificar. Um detalhe interessante aí é que não se sabe se Neymar está em condições físicas para jogar. Ele que sofreu uma lesão aí no posterior da coxa semana passada, veio sentindo, não se sabe se Neymar vai para o jogo ou não para esse duelo decisivo contra o Estrela Vermelha. Já o Liverpool, o time de Roberto Firmino, precisa vencer o Napoli dentro de casa para se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Vamos ver como é que ficam os resultados de hoje, então quem ganha, quem perde. A certeza é que nesse grupo C, um time grande da Europa vai ser eliminado. Bom, hoje também teremos outros destaques aí pela Liga dos Campeões, como o jogo de Barcelona versus Tottenham, que acontece às 18 horas no Camp Nou, o Borussia Dortmund enfrentando o Mônaco, lá em Mônaco, e outros vários destaques que você pode conferir como foram os resultados no nosso portal, sprmais.com.br. Eu volto amanhã com mais informações aí do esporte. Por hoje é só, Rodrigo. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Douglas. E nos destaques regionais, o vôlei Taubaté iniciou agora há pouco a troca de ingressos para o jogo contra o Cruzeiro pela Superliga. Ao todo serão cerca de 900 ingressos que foram disponibilizados aí e podem ser trocados por um brinquedo novo ou em bom estado. A troca ocorre na Rua das Três Meninas, das 8h30 da manhã até as 10 horas da noite. A organização recomenda que os torcedores não deixem para trocar esses ingressos na última hora, pois a expectativa é de casa cheia, né? Que o ginásio do Abaeté fique lotado aí para a partida de logo mais aí amanhã. Caso sobrem ingressos, eles estarão à disposição no mesmo local 2 horas antes do jogo. O confronto ocorre amanhã no ginásio do Abaeté, a partir das 8 horas da noite. Boa sorte, então, à equipe de vôlei do Taubaté que encara esse desafio aí com o Cruzeiro, jogão, né? Valendo aí pela Superliga de Vôlei. E o vôlei São José já conhece o adversário na estreia da Superliga B de 2019. Os joseenses enfrentam o APAM Blumenau no dia 26 de janeiro em Santa Catarina. Caso passem da fase de grupos, os joseenses iniciam a fase eliminatória a partir do dia 16 de março, com os playoffs de quartas de final, né, que serão disputados em séries melhor de 3. Já as semifinais terão a mesma fórmula e iniciam no dia 30 de março. Boa sorte também à equipe do vôlei de São José. Muito bem, eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência nessa manhã, lembrando que o conteúdo nosso permanece na íntegra no nosso site, o sprriomais.com.br, também está disponível no Facebook da SP Rio e também no Facebook do Jornal O Vale. Obrigado pela sua companhia, a todos uma ótima terça-feira e a gente se encontra amanhã, quarta-feira. Até mais.